45ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, aqui na mítica Pista das Aceteias, em Albufeira, no Algarve. Acompanhamos desde já as provas internacionais, setor feminino com 6.370 metros, setor masculino com 8.450 metros. E vamos já para a prova feminina. 45ª edição do Cross das Amendoeiras, de facto uma idade bonita, apenas não se realizou num ano, em 2004. Lado feminino à partida, uma partida, portanto, que antecipou a masculina. Não demasiadas atletas, neste caso específico, e sobretudo da parte portuguesa, uma ausência bastante marcada de primeiríssimos planos, à exceção de Susana Cunha. Já iremos ver isso dentro de curtos momentos. Temos ali também, entretanto, Ana Dias, veteraníssima algarvia de azul, que continua a correr em termos de provas populares, e estas provas que mantém uma carreira longuíssima. Prova destinada à dominação das atletas africanas aqui escaladas, fundamentalmente três: Rael Daniel, da Eritreia, Likina Amebau, da Etiópia, e Lucy Mawaya, do Quénia. Já as três da frente da prova, com a Susana Cunha, do Recreio Desportivo de Águeda, ali de branco, azul e vermelho, e ainda uma excelente atleta marroquina. Mais uma africana, neste caso uma atleta muito clara, de pele, Siam Hilali. Nem parece africana, na verdade, mas a realidade é que ela é marroquina e foi uma grandíssima atleta nas distâncias intermédias durante muitos anos. Já sem andamento para estar aqui com estas jovens, todas elas, invariavelmente, muitíssimo jovens. A Likina Amebau, mesmo assim, a mais velha de todas, e velha é um termo muito relativo para uma atleta nascida em 1997, Lucy Mawaya, nascida em 1998, e Rael Daniel, a atleta da Eritreia, nascida no ano de 2001. Rapidamente se foi fazendo a seleção na frente da prova. Ficava atrás da Siam Hilali a Susana Cunha, apenas como a melhor atleta portuguesa. Ela que vinha realmente de uma grande participação na Maratona de Sevilha. Já falaremos disso quando tivermos imagens dessa atleta que vai fazendo uma belíssima evolução. Já não é propriamente uma criança, nascida em 1988. Ficava desde logo uma diferença acentuada entre estas 5 atletas, quisermos assim, incluindo a Susana Cunha, e depois o pelotão de atletas fundamentalmente residentes do Algarve, que competem a um nível um pouco superior ao nível propriamente popular apenas, mas com algumas boas especialistas, nomeadamente no raio de Melides Troia, como vimos aqui na Patrícia Serafim, por exemplo, Liliana Veríssimo, que é uma triatleta, estava um pouco mais para trás, a Ana Dias, e Rita Coelho, também um pouco mais para trás, ainda dentro das 10 primeiras. Na frente, este embate tinha sido visível durante boa parte do circuito mundial de cross para o qual contava esta prova algarvia, quando temos aqui a Siam Hilali, marroquina, que tem um recorde pessoal de 4:01:33 já feito há 11 anos nos 1500 metros. Nunca se preocupou demasiado com distâncias mais longas, em termos de provas de pista. E aqui a Susana Cunha, atleta que conseguiu na Maratona de Sevilha no dia 20 de fevereiro 2 horas 30 minutos e 54 segundos, mínimo para os campeonatos da Europa na maratona. De facto, um excelente recorde pessoal que a coloca já entre as melhores portuguesas de todos os tempos, a fazer a sua prova, assumindo desde logo que era impossível seguir com as atletas africanas. Dentre estas, a Likina Amebau tinha sido a mais visível em termos portugueses, já que recentemente ganhou a Taça dos Campeões Europeus em Oeiras, ou seja, na Cruz Quebrada, no início de fevereiro, competição em que esteve pela sua equipa espanhola em ação, daí competir na Taça dos Campeões Europeus. Likina Amebau, para além da vitória que tinha tido na Taça dos Campeões Europeus, também já tinha ganho este cross no ano passado, à frente da Susana Dias de Espanha, mas por momentos era ela que ficava um pouco atrás, estando a Muia na companhia da líder da prova. Aqui Ana Dias, fazendo a sua prova, autenticamente, já bem ultrapassados os 40 anos de idade, para uma grande atleta portuguesa, internacional e olímpica, ainda das melhores portuguesas, sobretudo em 10.000, 5.000 e também na maratona, onde conseguiu correr em menos de 2 horas e 29 minutos. Continua perfeitamente ativa nas provas para atletas com mais idade do que aqueles que normalmente são competitivos. Há a imagem também do seu marido, agora o Fernando Silva, um antigo campeão nacional de cross. Junção na frente das 3 atletas africanas, que têm tido uma época realmente impressionante. Falando da Likina Amebau, depois dessa vitória em Lisboa, ou mesmo antes, competiu nos campeonatos de Espanha, que ganhou em Jaén, a 30 de janeiro. Foi quarta na Cross de Anjou, na Bélgica, a 20 de fevereiro. E estava aqui nas Aceteias para mais uma competição dentro do circuito mundial de cross da Federação Internacional. Rael Daniel, também em grande evidência, depois de ganhar o Cross Atapuerca em novembro passado, quinto no Itálica de Sevilha, melhor cross particular do mundo,
e a segunda em Campaccio, já mais recentemente em Itália. E depois a Lucy Mauia, a atleta que não é já uma júnior, mas tem pouca experiência internacional, a fazer uma série de crosses incrível. Não ganhou nenhum, também seria difícil, mas conseguiu fazer um segundo lugar em Rovereto a 6 de fevereiro, em mais um cross italiano. As três, numa disputa algumas vezes verificada na presente temporada, nomeadamente entre duas, e neste caso estendido a 3, quando parecia que a coisa ia mesmo disputar-se só entre duas atletas, com a quebra aqui mais acentuada da Lucy Mauia, a tal queniana nascida em 1998, uma atleta que progrediu imenso em termos das distâncias clássicas, mas vemos muito acentuadamente e curiosamente aqui atletas que ainda têm marcas bastante discretas no que respeita às distâncias clássicas. Uma nota importante, sendo que esta aparição no cross não terá nada a ver com o acaso, e sendo também certo que terão todas margem de progressão sensível para diante. Estamos a entrar nos momentos decisivos da prova. Último sprint. Rael Daniel, que é recordista da Eritreia dos 5 km, com uma progressão completamente incrível de praticamente 2 minutos de um ano para o outro, a conseguir terminar na frente e a chegar a mais uma vitória nesta temporada, para lembrar para esta atleta da Eritreia, um país que se separou da Etiópia após uma prolongada guerra em 1993. Amebao ficava no segundo lugar, portanto Portugal continua a sorrir a esta etíope. Aqui Lucy Mauia, do Quénia, mais um lugar de pódio, já durante este período do World Tour, o terceiro pódio da atleta queniana em provas de cross de valia internacional. Distante ficou Siam Hilali. A prova foi ganha em 21 minutos e 8 segundos. Hilali terminou com 22,50, portanto a uma distância enorme da frente da prova. Susana Cunha ficaria praticamente a 1 minuto da atleta que a precedeu, com 23 minutos e 52 segundos. Uma atleta que tinha sido 11ª no Campeonato Nacional de Cross em Valdecâmara e que continua a fazer um período final de 2021, início de 2022 de boa valia. Posição número 6, daí depois para Patrícia Serafim, do Areias de São João, Clube Algarvio. Rita Coelho, da Casa do Benfica de Faro, ficaria no 7º lugar, melhor do que há um ano, quando tinha sido a 9ª classificada. Depois viria outra atleta algarvia, nascida na Gulguei, efetivamente, mas residente no Algarve desde há muito tempo, especialista no triatlo. Ainda vamos vendo a chegada da Rita Coelho e a seguir então Liliana Veríssimo, lugar que lhe dá, é o 8º na linha da meta para esta veterana, especialista no raio de Melides de Troia, onde já esteve várias vezes no pódio. Depois, ainda teríamos o prazer de ver chegar Ana Dias, essa atleta que é realmente uma lenda no desporto português e sobretudo no meio fundo e fundo. Grandes tempos e uma carreira gigantesca ao serviço das cores de vários clubes importantes e sobretudo da seleção nacional. Ana Dias, satisfeitíssima após a linha da meta, ficar dentro das 10 primeiras, mesmo tendo em conta que hoje compete a um nível diferente do passado. Tínhamos em seguida a transição para o pódio da competição, um pódio, como se esperava, totalmente africano. A verdade é que correram 2 provas em simultâneo, as atletas africanas e depois nós, as atletas portuguesas. A prova é extremamente difícil, mas é uma prova que dá imenso gozo fazer. Grande esforço também para completares este percurso? Sim, é preciso fazer a prova com moderação, porque o percurso é exigente. Se damos tudo na primeira volta, depois torna-se difícil para concluir. Eu gosto sempre de correr aqui, é uma felicidade enorme correr nesta pista, com esta moldura humana que teve este ano novamente. Faz-nos esquecer tudo que estes últimos tempos que tem sido, e voltar aqui já quase na normalidade foi fantástico. Esta pista diz muito, como é óbvio, vivi aqui grandes momentos de atletismo individual com pódios que consegui neste cross, como quando o momento mais alto foi quando fomos campeões da Europa nesta pista, e é uma pista que me diz muito e que me deixa feliz poder continuar aqui a correr e a fazer aquilo que eu gosto. E continuamos na zona VIP da competição. Escutamos José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, e Custódio Moreno, em representação do IPDJ Algarve. 45 anos de edições de uma prova, acho que é um motivo de alegria e de satisfação, dada a longevidade e a permanência que isso comporta em termos daquilo que é o concelho e daquilo que é o local onde acho que é mítico, já quase a pista das Asteias. Muitos dos atletas
melhores de Portugal e também não só de Portugal, mas também do mundo até, desde os femininos até os masculinos passaram por aqui, para não contar, e não falando também nas nossas classes jovens, o que é fundamental para a continuidade do próprio atletismo. Temos condições aqui únicas, aliás, é só basta ver a temperatura que está, o tempo que está, e nós quando vemos corta-matos, cross nos outros países, nesta altura, no meio da lama, no meio do gelo, com outras condições. E aqui traz aquilo que eu penso que é também muito importante destacar aqui hoje. É a Associação de Atletismo do Algarve, com a Federação e com todos, com os clubes, fazer também aqui os campeonatos regionais das várias categorias. Porque os jovens veem as referências aqui e percebem que este também é um palco que pode ser deles e este também é o patamar que eles querem atingir num dia. A edição 45 do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, já a prova internacional masculina. Tal e qual como a feminina, disputada com algum calor relativo, obviamente, para o meio fundo e fundo, mas sempre uma temperatura que, em relação a este tipo de atletismo, de corrida de longa distância, é normalmente considerada como elevada. Alguns atletas acabaram por se queixar disso. Muito se falou também do percurso. É um percurso já cimentado ao longo dos anos, histórico, pode-se dizer, sem qualquer espécie de exagero, enganador, no sentido em que não é totalmente plano, longe disso, e portanto torna-se exigente em certa fase, e sobretudo após os primeiros momentos, com algumas subidas e descidas e algumas partes de terreno bastante arenoso. Não havendo chuva, obviamente, torna-se tudo muito mais lidável por parte dos atletas. Portugal tinha 2 excelentes atletas de ponta nesta prova para tentar dar alguma luta aos melhores africanos, para além do João Fernandes, da Casa do Benfica de Faro, que é de facto um atleta de nível nacional e não só regional, mas durante alguns momentos foram mesmo Samuel Barata e Paulo Rosário, atletas do Benfica e do Sporting Clube de Braga, respectivamente, quem marcou andamento juntamente com os de África, ou melhor dizendo, quem seguiu o andamento dos de África, que eram fundamentalmente Rodrigo Quizera do Burundi, que corre por Playas da Castelhão, de Espanha em termos de clubes, Benson Kimplangan, um atleta keniano incrivelmente jovem, e outro ainda mais jovem, Roger Skipet, atleta ugandês. Paulo Rosário manteve-se algum tempo na companhia do Samuel Barata na perseguição a estes atletas, mas haveria de sofrer uma entorse durante a prova e perdeu contacto de forma definitiva, vindo a não terminar. Paulo Rosário, que tinha sido recentemente 6º na São Silvestre de Lisboa e 9º nos campeonatos nacionais de cross de Valdecâmara, atleta que dominou os 1500 metros em Portugal e as provas intermédias há uns anos atrás, mas que agora se vira claramente para as principais provas de estrada, inclusive meias maratonas, onde tem conseguido já, francamente, bons resultados. Samuel Barata é hoje o melhor fundista português no que respeita às distâncias clássicas, não há grande dúvida. Vinha também de prestações muitíssimo boas, inclusive quase um recorde nacional em estrada, muito diferente do recorde da pista, é verdade. Mas recorde nacional de estrada de 28 minutos e 11 segundos, da autoria de Fernando Amédio, há décadas atrás, em Valência, quando a 9 de janeiro fez 28 minutos e 12 segundos. Um grande resultado que o deixa mesmo só a 1 segundo do recorde de Fernando Amédio, embora seja bom de notar que o real recorde nacional dos 10 mil metros é de 27 minutos, 13 segundos e 81 centésimos. Portanto, um patamar completamente impensável para qualquer atleta hoje em dia. De qualquer forma, Samuel Barata, que se sagrou pela primeira vez campeão nacional de cross longo, viu essa sua vitória recompensada pela ida aos campeonatos da Europa em Dublin, onde foi 37º. Rodrigo Quizera, do Burundi, tentava reeditar uma vitória de um atleta nacional desse país, pouco habitual, de Thierry Dikumenai, outro atleta do Burundi, radicado em Espanha, que vencerá a edição de 2021. Portanto, a última edição até à data realizada na altura certa, apenas um pouco mais tarde, no ano do que costuma ser habitual. Já vemos o Samuel Barata completamente isolado, na tentativa de perseguição à frente. Paulo Rosário iria afastar-se rapidamente da frente da prova, quando ainda estávamos para atingir os 10 minutos da mesma. O atleta do Benfica, que terminou vencedor de 2 provas importantes e emblemáticas na capital portuguesa, na São Silvestre de Lisboa, a 18 de dezembro, e primeiro no Grande Prémio de Natal, também em Lisboa, a 12 de dezembro. Nas imagens, disputa de lugares imediatos por parte de João Fernandes, o atleta que vem aqui de vermelho e branco, e de António Silva, atleta de verde. João Fernandes, que foi 10º no Grande Prémio de Natal, em Lisboa, portanto, a meio de dezembro, depois de ter ganho a meia maratona do Algarve Quarteira em outubro. Na frente, os atletas da África continuavam aqui a marcar o ritmo, os 3 sem desfazerem a companhia uns de outros. Pois havia alguns atrasados, de facto, a fazerem uma figura realmente pouco agradável. Dentro de uma prova destas da elite, no fundo, querem ser vistos juntamente com os que correm realmente a sério.
E, por falar em correr a sério, o Benson Kiplangat, o jovem queniano nascido em 17 de março de 2003, portanto, um atleta que é júnior primeiro ano para 2022, foi o campeão mundial nessa faixa etária dos júniores, o ano passado em Nairobi, na prova de 5 mil metros, com uma marca de veras incrível. 13 minutos, 20 segundos e 37 centésimos em Nairobi. É argumentável que valha aproximadamente e pelo menos 20 segundos a menos ao nível do mar. Portanto, temos um júnior capaz de correr a menos de 13:10 garantidamente ao seu melhor nível. O que faz com que a sua liderança aqui não fosse nada de espantar. De resto, o Kiplangat fazia a sua primeira prova em 2022, depois desse período de transição dos júniores. Depois, Roger Skibet, o grandês que aqui vinha, é ainda mais novo, incrivelmente nascido a 21 de fevereiro de 2005, um atleta juvenil capaz de andar a este nível. Tem recordes pessoais muito diferentes do Benson Kiplangat, 13:55:31, por exemplo, em Kampala, em 8 de maio de 2021, nos 5 mil metros, mas Kampala também está a uma altitude significativa, daí que possamos para ele argumentar que vale muito melhor do que esse resultado, a nível ótimo, como é evidente. De resto, Kibet conseguiu o terceiro lugar no Cross del Goibar, o Memorial Ron Muguerza, e o segundo, mais recentemente, no Cross de Anut, na Bélgica. Portanto, um atleta em forma. Quanto ao Rodrigo Quizera, o tal atleta do Burundi, que vemos aqui de verde, com o dorsal número 1, atleta que, portanto, corre pelo Playas da Castelhão e nessa condição foi o vencedor do Taça dos Campeões Europeus de Cross na Cruz Quebrada, realizada em Oeiras, portanto, no Conselho de Oeiras, a 6 de fevereiro deste ano. Tratou-se de uma de muitíssimas provas no circuito global, ele que lidera esse circuito de cross irá certamente ganhá-lo. Começou com 2 vitórias seguidas, em Soria, em Espanha, em 31 de outubro e em São Sebastião, a 7 de novembro. Depois foi segundo no Cross da Tapuerca, ainda em novembro. Ganhou o Cross Itálica de Sevilha, o que é uma marca sempre extraordinária, para depois voltar a triunfar em Venta de Banhos, em Oeiras, a Taça dos Campeões Europeus e depois, agora e finalmente, após este sprint impressionante, em Albufeira. Vamos ter que falar certamente muito deste atleta do Burundi. Temos sem dúvida aqui um enorme craque na forja, capaz já de fazer 61:53, por exemplo, na meia maratona em Granollers, no ano de 2020. Excelente segundo lugar do jovem Benson Kiplangat e o ainda mais jovem Roger Skibet a ficar pela terceira posição. Depois, noutro campeonato, claramente, vinha Samuel Barata, que teve alguns problemas de paragem devido à Covid na véspera deste cross das Amendoeiras. Uma paragem que acaba por não ser muito custosa, a não ser pela diferença que o atleta benfiquista vinha a ter na meta em relação aos principais artífices. No fundo, 2 minutos e 23 segundos de desvantagem é um tempo demasiado para o atleta da categoria de Samuel Barata. Claro que os que estavam na frente dele eram mesmo muito bons, mesmo assim, diferença que não espelha a realidade das capacidades. No entanto, e depois da desistência do Paulo Rosário, Samuel Barata era um claro quarto classificado e o melhor atleta português. Na quinta posição viria a emergir, mesmo na parte final, Karel Lussar, atleta da Estónia. João Fernandes ainda tentando aproximar-se do atleta estónico, atleta nascido em 1995, acaba por terminar à frente do João Fernandes, atleta nascido em 16 de novembro de 1993. Na parte final, Daniel Martins conseguia superiorizar-se a António Silva, quando vemos a chegada agora do Daniel Martins. António Silva a ficar no 8º lugar, Daniel Martins na 7ª posição, 9º lugar para Fernando Silva, o veterano, antigo campeão nacional de cross em 2004 e 2005, hoje o marido da Ana Dias, o atleta minhoto que continua a fazer aqui boas provas no setor de veteranos, a finalizar dentro dos 10 primeiros, adiante do alemão Julien Gendrey. Foi bom regressar, estou super satisfeito de estar aqui presente nesta edição. São 45 anos de corta-mato, Amendoeiras em Flor, é um historial enorme e vir participar neste evento e ser o melhor português, ser quarto classificado, estou muito feliz. É uma prova emblemática, um sítio emblemático e a organização está de parabéns para ter este evento em pé. Estamos em tempos difíceis, não é fácil e sei que é difícil trazer aqui os melhores atletas e conseguir cá vir, estar presente e obter um bom resultado, estou super satisfeito. É o melhor português nesta prova. Quais foram as maiores dificuldades? Tinha um adversário difícil à partida, que era o Paulo Rosário, do Sporting Braga, que ele está muito em forma. Eu venho de uma fase não tão boa, tive parado, infelizmente, por causa do Covid-19. Ainda estou à procura de boas sensações. Sabia que o Paulo era um adversário difícil. Infelizmente, o Paulo teve um problema físico, teve uma entorse no pé a meio da prova, acabou por desistir.
e depois tornou-se a prova mais fácil para o resultado a nível português. Queria estar um bocadinho mais à frente, queria acompanhar os africanos, mas infelizmente não tive andamento porque ainda estou a recuperar. Fiquei em quarto classificado e fui o melhor português, estou satisfeito. E continuamos na zona VIP da competição, escutamos João Fernandes em representação do Turismo do Algarve e também Rui Costa, diretor técnico regional da Associação de Atletismo do Algarve, a entidade organizadora do Cross das Amendoeiras. Feliz porque se realiza, não é? Com as condições que nós bem conhecemos, uma pista de cross-country que é reconhecida internacionalmente como uma das melhores do mundo, mas também porque temos esta bênção, estamos em fevereiro, temos bom tempo e também com a adesão das pessoas. O público deu um sinal muito positivo de que quer que esta prova, que já vai na 45ª edição, continue. Temos aqui milhares de pessoas à nossa volta, para além dos mais de 700 atletas que estão a competir. É bom ver também esta prática desportiva que envolve desde os mais novos, dos sub-10 até aos séniores, esta forma eclética de abraçar o diálogo entre as gerações. E, portanto, está tudo reunido aqui para um bom cartaz de visita também para aqueles que muitas vezes procuram as Azoteias, a Albufeira, o Algarve, para praticarem desporto, quando muitas vezes nos seus países não há condições climatéricas para fazê-lo ao ar livre. Sim, é uma 45ª edição com muita gente, de volta quase à normalidade, o que é muito bom sentirmos que podemos ir retomando as nossas competições de uma maneira geral, já mais libertos de alguma restrição. Atletas internacionais de grande valia, atletas regionais e nacionais também aqui presentes. É um balanço muito positivo, estamos a ver aqui a entrega dos prémios dos mais jovens, o que nos satisfaz bastante, porque tivemos mais de 700 atletas inscritos aqui esta manhã. Para todos os escalões etários é um balanço muito positivo e é continuar. Agradecer também à Câmara Municipal de Albufeira, que nos permite continuar a fazer este Cross das Amendoeiras, com esta envolvência toda de todas as idades, à Região de Turismo do Algarve e ao IPDJ, o Instituto Português de Juventude, que nos permitem continuar a realizar estas grandes competições. E espreitamos também um pouco das provas jovens que integraram o programa do Cross das Amendoeiras. Provas bastante concorridas, de resto, para atletas de sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 e depois sub-18 e sub-20, aquilo que correntemente se designa por juvenis e júniores. Provas interassociações, sempre com a animação própria de gente vinda de vários pontos do país a estar a competir no Algarve, neste clima magnífico que de facto espanta um pouco todo o mundo, daí que seja habitual termos muitos grandes atletas, sobretudo dos países nórdicos e da Europa de Leste, regiões mais frias, a treinarem aqui durante o período de inverno, campeões olímpicos e outros similares. Estas provas para os mais jovens, dentro daqueles que são os juvenis e juniores, foram ganhos por Daniela Inácio, da Associação de Atletismo de Santarém, no lado feminino, adiante de Mónica Dias, da Associação de Atletismo da Madeira, enquanto nos rapazes, dos quais temos imagens, também um jovem da Associação de Atletismo de Santarém, Rodrigo Martins, foi o vencedor, adiante do atleta do União Futebol Clube de Tomar, João Ferreira. E já um balanço final com Francisco Chumbinho, o presidente da Associação de Atletismo do Algarve. O balanço é muito positivo. Na prova de elite feminina e masculina tivemos atletas que fazem parte do circuito Gold da WA, conseguimos cá ter esses atletas, e na parte masculina do circuito o atleta, o Rodrigo, consegue continuar à frente no circuito WA, é muito importante. E também com esta moldura humana, finalmente temos público, não é? E houve-se este entusiasmo. Exatamente, temos bastante público. Conseguimos este ano, apesar da pandemia, conseguimos ter aqui cerca de 800 atletas a participar, entre acompanhantes e familiares. Estimamos que estejam aqui à volta de 2.000, 2.500 pessoas. É muito importante para o Algarve e também para o desporto nacional e o atletismo que continuemos a realizar este Cross das Amendoeiras, porque é um cross mítico e contribui para o nosso atletismo. E assim foi a reportagem na 45ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor.